Nós estamos no segundo domingo dessa série, Ajuntamento Versão 2018, e é uma série que nós estamos aproveitando janeiro, porque janeiro é um mês atípico, né? Porque janeiro é uma série de coisas que vão acontecendo em janeiro e acontece só em janeiro. Por exemplo, janeiro é claramente o mês de pagar conta. Não, janeiro. A gente anima com 13º, mas é só uma animação meio estranha. Porque chega janeiro, aí eu vou te dizer, janeiro tem um monte de coisa para pagar. Agora, tem algumas coisas que eu até não ligo de pagar em janeiro, porque tudo bem. Por exemplo, material escolar. Material escolar, para quem tem filho, você está comprando algo que o seu filho vai usar para estudar. Então, você compra lá caderno, lápis, caneta, sulfite, livro, mas você sabe que está pagando algo que acaba sendo um investimento na vida do seu filho e da sua filha. Então não há tanto problema em ter que pagar isso. Agora, tem algumas outras coisas que a gente paga em janeiro que aí dá raiva. Por exemplo, IPVA. IPVA dá raiva. IPVA eu discordo. IPVA a gente paga porque tem que pagar também. Porque eu duvido que alguém aqui fale, graças a Deus vou pagar IPVA, agradecer aqui, porque IPVA é aquela coisa que a gente paga com a sensação de que está pagando algo que a gente já pagou. É uma coisa assim, eu estou pagando por algo que, em tese, outros impostos que eu pago já deveriam cobrir aquilo. E aí, a gente vive num país que a gente paga imposto para que o governo mantenha as coisas. Aí paga imposto para que o governo, um outro imposto para que o governo mantenha as coisas. E aí você paga um terceiro imposto para que o governo mantenha as mesmas coisas. Aí você fica assim não tem jeito, mas a gente vai lá e paga. No entanto, ao mesmo tempo, janeiro é aquele mês de reflexão. Janeiro é aquele mês em que a gente quer pensar nas coisas que vão acontecer, a gente faz aqueles planos. Alguns planos não vão dar certo. Por exemplo, dificilmente você vai emagrecer nesse ano, a não ser que haja uma intervenção divina. Por que eu estou dizendo isso? Porque você já não fez isso nos últimos 10 anos. Não vai ser 2018 que vai acontecer. Então, aquele plano de emagrecer, esqueça, vai para o próximo. Põe algum outro na lista. Sei lá, é mais fácil um pós-doutorado do que emagrecer. Então, se você está assim, eu não sei, mas se eu não for emagrecer, se eu não fazer o quê? Faz um pós-doutorado. É bem mais fácil do que você conseguir. Mas em janeiro a gente faz isso, a gente vai pensando, vai tendo as expectativas, vai tendo os planos, vai elaborando projetos, e assim nós estamos fazendo como igreja também. Especificamente nesse ano, de uma maneira um pouco mais intensa, porque há uma série de desafios que nós temos como igreja nesse ano. Há uma série de sonhos e projetos que estão à nossa frente, que nós cremos que Deus tem colocado em nosso coração, que nós temos assumido como grandes desafios que Deus tem para a nossa igreja, para a nossa caminhada. Antes de falar sobre o tema da mensagem e entrar na mensagem de hoje, que tem um tema chamado Voltando a Sonhar, eu quero dizer algumas coisas importantes que eu disse no culto da manhã e que é importante dizer agora no culto da noite. Há dois tipos, basicamente, de igreja no mundo em que nós vivemos. O primeiro é a igreja de manutenção. Como é que é uma igreja de manutenção? Uma igreja de manutenção é uma igreja em que os membros estão preocupados em participar do culto e o culto tem que ser minimamente agradável. Então tem que ter uma música minimamente agradável, uma mensagem minimamente agradável, o ambiente também com certas especificações que possa agradar, iluminação, tudo aquilo que a gente conhece como básico. Além disso, numa igreja de manutenção, os membros querem alguma outra atividade durante a semana que possa preencher, talvez, um vazio na agenda. Então, de repente, um grupo pequeno, uma reunião disso, uma reunião daquilo, e por aí vai. Mas a ideia básica é que eu vá vivendo a minha vida tranquilamente, participando dos cultos, participando de uma atividade aqui ou ali e esperando Jesus voltar. E assim vai. Igrejas de manutenção são aquelas igrejas que não estão preocupadas com nada além, absolutamente nada além da existência da própria igreja. Então pouco importa, por exemplo, se ela vai crescer ou não.
desde que ela continue prestando serviços religiosos semanais que possam, de alguma forma, atingir as pessoas que ela já tem atingido. E esse é uma tentação enorme para a vida de quase todas as igrejas em qualquer lugar. Viver para satisfazer a si mesma, gerar atividades que satisfaçam os seus membros e que isso continue a acontecer ano após ano. E há também as igrejas que são igrejas em missão, que são aquelas igrejas que estão buscando alcançar aqueles que não conhecem a Cristo. Antes de eu falar sobre elas, eu quero dizer uma coisa importante. Não confunda igreja em missão com igreja que quer crescer porque quer crescer. Porque uma igreja pode querer crescer também pelos motivos errados. Como, por exemplo, querer crescer para demonstrar um pouco mais de poder religioso ou financeiro numa determinada região. Crescer porque dá status. Crescer porque as pessoas talvez achem que fazer parte de uma igreja grande seja mais legal do que fazer parte de uma igreja pequena. Igrejas que querem crescer estão deturpando o chamado como igreja. A Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja primitiva fazia as suas atividades, mas ela era uma igreja em missão, as pessoas pregavam a Cristo, e Deus ia acrescentando, dia a dia, naquela igreja, os que iam sendo salvos. Essa palavra é importante, porque Atos não diz assim, que Deus ia acrescentando membros àquela igreja e pessoas àquela igreja. Porque se você diz isso, você pode pensar, são pessoas que eram de outra igreja e vinham para cá, aquela coisa que a gente conhece muito bem no Brasil. Não, a Bíblia diz lá em Atos que Deus ia acrescentando à sua igreja os que iam sendo salvos. Assim, uma igreja em missão é uma igreja preocupada que as pessoas venham e que elas venham como consequência de estarem conhecendo a Jesus. Então ela está preocupada em alcançar aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não têm um Salvador e aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus. Uma igreja em missão tem preocupação em alcançar os perdidos. Ela vai crescer? Provavelmente ela vai crescer. Mas o crescimento dela é fruto da paixão colocada no lugar correto. Ela ama Jesus, ela obedece a Jesus, por isso ela prega o evangelho, porque ela quer ver pessoas se convertendo a Jesus. E aí Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos. Uma igreja que só quer crescer, não importa se quem está chegando conhece ou não conhece Jesus, não importa se ela está saudável ou não está saudável espiritualmente, desde que os bancos ou a arquibancada esteja cheia. Então nós não queremos isso. Mas nós precisamos dizer que durante muitas épocas e tempos e momentos em que nós vivemos como igreja, nós flertamos com isso. E isso acaba sendo quase inevitável, como eu disse, na vida da igreja, na caminhada da igreja, mas nós precisamos nos libertar disso. Quando nós falamos sobre voltar a sonhar, nós estamos falando sobre voltar a sonhar com uma igreja que está assumindo projetos, está assumindo desafios para alcançar outras pessoas que não conhecem a Jesus. E isso é importante para que nós possamos fazer as coisas corretas pelos motivos corretos. E daqui a pouco eu vou falar sobre a importância disso mais para o final da mensagem de hoje. Então lembre-se, há de um lado igrejas de manutenção, aquelas que vão trabalhar para trazer sempre um pouco de tranquilidade aos seus membros, oferecer serviço religioso de qualidade, e nós não queremos ser essa igreja. Existem aquelas igrejas que querem crescer porque elas querem crescer. E o crescimento passa a ser o ídolo da igreja. Nós não queremos ser essa igreja. E existem aquelas igrejas em missão que querem pregar a Cristo e querem ver pessoas se convertendo a Jesus. E é essa igreja que nós queremos ser. E quando nós falamos sobre voltar a sonhar, é sobre esse tipo de igreja que nós estamos dizendo. Então nós sonhamos com tamanho? Não. Nós sonhamos com uma igreja fiel a Jesus e fiel à pregação do Evangelho. Se depois, no final desse ano, nós tivermos, recebido 3, 4 pessoas que se converteram a Jesus, e se estamos fiéis
à mensagem e ao que ele nos chamou a fazer, muito que bom, estaremos muito felizes. Se ele acrescentar 300 pessoas, nós estaremos felizes se estivermos fiéis à missão que ele colocou para nós. Então isso é importante, porque senão numa mensagem como essa, e numa série como essa, que nós estamos falando de sonhos, projetos, desafios, a gente acabar comprando o desafio errado. De apenas ser uma igreja que cresce, porque é legal ser uma igreja que cresce, porque falar que cresceu no final do ano é legal e dá uma estimulada. Não, nós não queremos isso, porque nós não queremos fazer a idolatria dos números. Nós queremos ser fiéis a Jesus. E cremos que sendo fiéis a Jesus, pregando o evangelho, e cada um dos membros da igreja vivendo o evangelho no lugar onde está, Deus vai acrescentar, como a Bíblia diz, dia a dia, os que vão sendo salvos, vão sendo batizados e vão fazendo a sua pública profissão de fé. É isso que nós queremos. Nós estamos usando o Salmo 126 como base para a nossa meditação nessa série. Na semana passada nós vimos os 3 primeiros versículos, que eu apenas vou ler para a gente relembrar um pouco de onde nós paramos. Os 3 primeiros versículos do Salmo 126 dizem assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí então vem o versículo 4, que será o versículo em que nós meditaremos nessa noite e falaremos um pouco sobre ele, sobre voltar a sonhar a partir dessa perspectiva. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Eu não sei quantos já viram tem vários vídeos que a gente vê na internet, YouTube, o pessoal coloca no Facebook, daqueles leitos de rio completamente secos, ou em alguma região mais ou menos desértica, ou em alguma outra região não tão desértica assim, e a pessoa está filmando, porque alguém avisou que está chegando água. Choveu lá na cabeceira do rio, alguém passou um rádio dizendo: avisa quem está aí embaixo que está chegando água, deu pé d'água aqui na cabeceira do rio e vai voltar até a água. Não sei quantos aqui já viram esse tipo de vídeo. Aí você está lá, tem alguém filmando, e aí de repente você vê um pouquinho de água vindo, e você olha assim e fala: isso aí de água, isso aí não é nada. Mas vai vindo, aquilo vai enchendo, e de repente, 5 minutos depois, é inacreditável o que você está assistindo. Não tinha nada ali, e de repente você tem um rio naquele lugar, cobrindo um monte de coisa que você está olhando e dizendo: mas de onde veio toda essa água? Você tem que lembrar que o povo, e esse salmo é escrito no momento em que o povo está depois de 70 anos vendo a possibilidade da sua cidade ser reconstruída. 70 anos depois dela ter sido completamente devastada. E talvez para a gente imaginar o que é isso, a gente nem precise pensar em devastação. Imagine você morando na casa que você mora hoje. Imagine que eu chegue para você e fale assim: olha, é o seguinte, você está morando aí na sua casa, tá tudo legal? Não, tá tudo legal. Tá algum vazamento? Não, nenhum vazamento. Tá tranquilo, o teto tá bem, teto tá bom. Piso tá legal? Não, piso tá legal. As torneiras, tudo ok. Tá fechando, tá abrindo? Não, tá tudo tranquilo. Ok, então a partir de agora, e nos próximos 70 anos, você vai ter que continuar morando nessa casa e você está proibido de fazer qualquer tipo de manutenção nela. Não pode mexer em absolutamente nada nos próximos 70 anos. Mas você tem que continuar vivendo aí, fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Pense como é que estaria a sua casa daqui a 70 anos. Imagina lá, sei lá, estoura um cano, não pode mexer. Não pode mexer, deixa do jeito que está. Estoura a torneira, deixa a torneira. O chuveiro queimou, deixa queimado. Caiu uma parte do teto, deixa a parte do teto lá do jeito que está. Daqui a 70 anos, você vai pensar assim: mas não vai estar dando para morar lá. Agora imagine que esse povo aqui não está pegando depois de 70 anos uma casa que estava normal há 70 anos atrás. Não, eles estão morando no meio de escombros de uma cidade que há 70 anos foi destruída. E aí eles olham para essa situação
e fazem essa oração no meio do Salmo 126, dizendo: Senhor, restaura-nos. Assim, da mesma forma que o Senhor enche leito de ribeiro, de rio, no meio do deserto. Basicamente, o que eles estão dizendo é: Senhor, nós estamos sonhando aqui com um milagre. Nós precisamos que a intervenção do Senhor em nossa vida, em nossa história, seja miraculosa. Há algumas coisas a respeito desse versículo que nos fazem pensar a respeito de sonhos e projetos que nós colocamos diante de Deus e a viabilidade deles numa época como a nossa. A primeira coisa que nós precisamos compreender num texto como esse é que Deus age antes mesmo que eu consiga enxergar a ação dele. Deus age antes mesmo que eu consiga enxergar a sua ação. Naquele vídeo que a gente assiste, e tem vídeo de cachoeira mostrando isso, a pessoa está lá numa cachoeira, e aí a galera avisa: sai que a água está chegando, 3 minutos depois, água para tudo quanto é lado. Acontece que aquilo que a gente está vendo aqui, na cachoeira ou naquele rio que está enchendo, não é consequência daquilo que está acontecendo naquele momento. É consequência de algo que aconteceu, provavelmente num lugar que a gente não estava vendo. A única coisa é que alguém disse: olha, caiu uma tromba d'água no lugar X que vai influenciar o lugar Y. Só que quem estava no lugar Y não fazia ideia do que estava acontecendo no X. Tanto é que você tem vídeos de pessoas nesses lugares que não foram avisadas de que a água estava chegando e que foram pegas de surpresa pela correnteza e algumas morrem. Eu não vou indicar um vídeo, mas tem um vídeo que mostra uma família inteira sendo levada pela correnteza em direção a uma queda d'água enorme. Eles são levados por quê? Porque alguém não avisou que no lugar X estava acontecendo algo que iria influenciar o lugar onde eles estavam. E eu penso que quando nós falamos sobre a ação de Deus, nós estamos falando sobre um processo muito parecido. Às vezes, quando nós falamos como igreja que nós precisamos voltar a sonhar, algumas coisas que as pessoas dizem assim: olha, mas vocês estão cientes que esse não é um ano bom para fazer isso. Porque não apenas nós estamos em crise, mas nós estamos num ano que não promete muita melhora da crise. Porque é uma série de fatores externos que vão acontecer nesse ano que provavelmente vão atravancar muito daquilo que nós esperávamos que fosse melhorar. Tem carnaval, tem Copa do Mundo, tem eleição, tem um monte de coisa acontecendo. Talvez se nós fôssemos pensar na perspectiva humana, se há um bom ano para a gente ficar quieto no nosso canto, fazendo uma igreja de manutenção, é o ano de 2018. Poucos anos, talvez, na história da nossa igreja, sejam tão propícios para a gente aquietar, sossegar o coração, ficar ali no canto, na miúda, sem fazer absolutamente nada, apenas levando as coisas, deixa tudo em banho-maria. Talvez esse, o ano de 2018, seja o ano mais propício para isso. No entanto, quando nós olhamos para a situação do povo e quando olhamos para o nosso coração e o que Deus tem colocado em nosso coração, nós precisamos voltar a lembrar e a crer que Deus age antes de que eu consiga enxergar a sua ação. Não ver algo não significa que aquilo não está acontecendo. Significa apenas, e desculpa ser redundante com isso, significa apenas dizer que eu não estou vendo aquilo. Só. E o povo de Deus, em nenhum momento da história, e quando isso aconteceu, ele paga um preço alto por isso, o povo de Deus não pode ser guiado por aquilo que ele vê. Não pode ser guiado por aquilo que ele compreende. Às vezes o povo de Deus é guiado por algumas loucuras. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender para voltar a sonhar é que quando nós estamos vivendo diante de Deus, não há tempo ruim para sonhar. O que há é tempos em que eu não consigo enxergar o que Deus está fazendo. Mas isso não significa que Deus não esteja fazendo. Há muita coisa que Deus tem planejado para o povo dele e que o povo dele simplesmente não compreende. Várias vezes na história, e por exemplo, quando o povo de Israel estava caminhando em direção à Terra Prometida, Deus simplesmente dizia para o povo dele: marche. Mesmo quando o que estava diante do povo era aterrorizante. Eu gosto, por exemplo, de um momento famoso da história do povo, quando eles têm que atravessar o Mar Vermelho.
A maioria aqui já deve ter visto desenho, filme. Então o povo sai do Egito e eles se deparam com o mar. Só que o problema não é deparar-se com o mar. O problema é que na retaguarda tem um exército egípcio vindo, porque o faraó bateu um arrependimento nele, ele falou assim, não, vamos lá pegar o povo de volta, não vamos mais deixar ir. Então você tem o mar, você, e atrás um exército vindo, louco para arrebentar com você. Até que Deus diz assim para Moisés, marche. Vai ser um problema. Você tem um mar ali. Mesma coisa se você está lá, sei lá, está na praia, está lá em Ubatuba, de frente lá para a praia dos Tenórios lá, está lá de frente. Aí você tem um inimigo atrás, cercaram a avenida da praia, você não tem como voltar. Aí Deus fala para você, não, então agora caminhe. Aí Deus, até agradece aí a orientação aí, mas eu não sei se o senhor está sabendo aí, tem um negócio aí na frente aí, coisa básica, chamado oceano. É só um negocinho aí de leve que até eu iria, porque eu sei nadar, mas tem uma galera aqui no povo aqui que não sabe nadar, tem uns bebês aqui, se colocar essas mães aí com criança de colo aqui para entrar aqui, vai dar rolo, o senhor está sabendo que vai dar rolo, né? E é engraçado porque há alguns detalhes na Bíblia que talvez a gente não vá atentando e que são fantásticos. A Bíblia diz que então Moisés começa a caminhar e quando o pé dele toca no mar, na água, o mar se abre. É engraçado como Deus às vezes fica testando a gente, né? Porque o mar só abriu quando o pé de Moisés tocou a água. É quase que Deus olhando e falando assim, vamos ver. Já imaginou a reunião lá dos anjos? Mas o senhor não vai abrir o mar antes? Eu mandei ele marchar, ele que obedeça. Mas abre só um pouquinho, só para ele dar aquela abridinha assim e volta, só para ele dar uma fé, só para dar uma exercitada aí, joga um combustível aí. A pergunta é, no plano de Deus, ele já tinha feito o milagre acontecer? Já. Se Deus é atemporal, aquilo já tinha acontecido no tempo de um Deus atemporal. Mas ele estava testando o povo dele. Senhor, restaura a nossa sorte, assim como o Senhor enche ribeiro no deserto. Mas para o Senhor encher a parte do ribeiro que está aqui, o Senhor tem que fazer chover lá. Então apenas faz com que a gente aqui creia que o Senhor já está fazendo o milagre acontecer lá. A segunda coisa é que as circunstâncias não determinam o final da história. Tem algumas coisas interessantes nesse texto. Mas se há alguma coisa que eu não espero que tenha no deserto, é ribeiro. É interessante o texto dizer isso. Olha, Senhor, restaura a nossa sorte, assim como o Senhor enche leito de ribeiro no deserto. Pensa comigo. Se você pede para uma criança desenhar um deserto, o que ela desenha? Ela tem um monte de areia. Porque deserto, em tese, é um monte de areia, coberto de um monte de areia, com cobertura de um monte de areia e areia. Se você quer, imagina só, alguém chega para você e fala assim, eu estava pensando aqui comigo, queria nessas férias aqui aproveitar, vamos na cachoeira. Boa ideia, cachoeira. Vamos, a cachoeira. Aonde que nós vamos? Aí o cara pega assim e fala assim, olha, Saara. Deserto do Saara. Onde? Deserto do Saara. Não, mas eu falei cachoeira. E eu falei deserto do Saara. Aí você vai falar, uma coisa não bate com a outra, mas não bate mesmo. Porque se é uma coisa que você não espera no deserto, é que tem água. Então, você pede para uma criança pintar deserto, o único lápis de cor que ela vai usar é o bege. Bege. Tem alguma outra cor? Eu sou péssimo em cor para pintar areia. É bege, né, que pinta areia. Não é? Alguém fala assim, lápis cor de areia. Isso é muito, muito óbvio. Areia, não tem mais o que fazer. É aquilo. Aí os caras estão pedindo algo que você vai pensar assim, esses caras são meio loucos de pedir isso. Como é que você pode, diante de Deus, pedir que ele enche leito de ribeiro no deserto? Deserto não é lugar que tem ribeiro. Alguma coisa aqui está fora da ordem.
Alguma coisa aqui não se encaixa. Mas de repente, tem umas crianças loucas que você pede para pintar um deserto, e o que ela pinta no meio do deserto? Um oásis. Muito embora, vai ter muita gente que ao ver uma criança pintando oásis no deserto, vai chegar para essa mesma criança e vai falar assim, mas você sabia que a maioria dos oásis que o pessoal fala que tem no meio do deserto é miragem, né? Porque assim, o cara tá tão louco de sede e de sol na cabeça, que ele acha que tá vendo um negócio, ele caminha, e nunca chega aquele negócio, ele morre de sede. Porque sempre tem um não sonhador disposto a matar um sonhador. Mas algumas crianças teimam em sonhar que no deserto delas tem oásis. Porque em algum momento elas descobriram, por algum desenho, por algum filme, que em alguns desertos teimam em ter oásis. Embora não pareça muito normal que deserto tem oásis, mas alguns desertos têm oásis. Alguns desertos são teimosos a ponto de manter dentro de si oásis. Mesmo que seja deserto. Tudo bem que você não vai para um deserto esperando ver oásis. Eu vejo pessoal aí postando foto de férias. Aí tem um pessoal lá que é férias em Dubai. Eu não fui, mas eu vi umas fotos de férias em Dubai. Aí o pessoal posta foto. E aí você vê no deserto alguma coisa que você espera ver no deserto. Porque se você vê uma foto do deserto, o que você espera ver? Areia e o quê? Tem duas coisas que eu espero ver em deserto. Areia e camelo. Camelo tá lá, tá tranquilo. Você vê um camelo no deserto e fala, o quê? Aqui tá tudo bem. Até que de repente alguém sonha de que tem mais. As circunstâncias não determinam o final da história. Nós não somos o povo que caminha a partir daquilo que vê. A nossa economia diz não. Mas a nossa economia não determina o que a igreja faz. Porque a Bíblia diz que não é a economia que determina o que acontece e o que não acontece. É o Deus dono de todo ouro e de toda prata, que está sempre acima de qualquer economia. Isso faz toda a diferença para que a gente sonhe, para que a gente pense na possibilidade de fazer projetos para a glória de Deus. Isso nos leva ao terceiro ponto, pelo qual talvez nós devamos ser ousados para sonhar, que é o fato de que nós estávamos mortos e fomos vivificados em Cristo. Agora, nessa parte, eu gostaria de fazer algo que nós fizemos de manhã e foi muito proveitoso. Alguns que estavam aqui de manhã, espero que tenham saído um pouco deprimidos do culto, e eu espero que isso aconteça nesse momento com você que está aqui, com você que está nos ouvindo pela internet e nos assistindo no YouTube. Quando a gente fala sobre pecado, nós estávamos mortos e Cristo veio e nos salvou. Um dos grandes temores que eu tenho é que a gente não tenha a noção exata do quanto a gente é ruim. A ponto de pensar assim, há pessoas que merecem mesmo o inferno. Até mais do que eu. Sei lá, e há uma série de pessoas com as quais você pode se comparar para dizer, olha, tem muita gente ruim nesse mundo. Eu não chego a... Eu até sou ruim. Mas numa escala de 0 a 10, eu sou ruim nível 5. É porque tem gente que é medíocre até para ser ruim. Ele não é bom em nada, não é bom nem ser ruim. Ele está sempre na média. Ele é um cristão morno, mas ele também é um hipócrita morno. Então ele está sempre ali naquela média da mediocridade em absolutamente tudo. Ele não é o melhor cristão, mas também não é o pior pecador. E isso dá medo porque pessoas assim começam a não ter noção do quanto foram resgatadas e do quanto foram salvas na cruz. Semana passada, por exemplo, aconteceu aquele caso lá em Copacabana do cara dirigindo e que teve lá o ataque epilético. Viram? Acho que todo mundo aqui viu a reportagem, porque está todo mundo falando nisso, porque o demônio da vez é esse cara aí. Eu nem sei o nome dele, não vou dizer o nome dele. Por quê? Porque, segundo a notícia, ele mentiu lá. Quando ele foi renovar a carteira, ele não disse que ele sofria de epilepsia. Então ele escondeu essa informação, e aí a carteira foi renovada, mas, no entanto, a carteira que foi renovada sem a informação da epilepsia já estava vencida também, não é isso? Estava vencida, estava suspensa, que é até pior. Estava suspensa por excesso de pontos lá na carteira. Segundo o UOL, olha lá, 72 pontos. Então, nós estamos diante de um cara que mentiu no exame lá do Detran lá, e estava dirigindo,
Ele estava dirigindo ilegalmente. Não devia estar dirigindo, mas estava dirigindo. Porque ele não tinha lá o requisito básico. E aí o que aconteceu? Ele está lá, dirigindo na avenida da praia de Copacabana, dos dias mais quentes no Rio, porque eu não sei quantos viram. No Rio de Janeiro, essa semana passada, aí, o pessoal acordava com 42 graus. Durante o dia chegava a 740, uma leve brisa, porque o bicho estava pegando lá. Então a praia lotada, calçadão de Copacabana lotado. Esse cara estava dirigindo, ele sofreu um ataque epilético dirigindo, automaticamente o carro perde o controle, ele invade o calçadão e atropela 17 pessoas. E podia ser qualquer um de nós. Podia ser qualquer um de nós. Eu, inclusive, sei de gente aqui da nossa igreja que foi para o Rio nas férias. Não é? Antônio Carlos, acho que já que estava lá, Chocolate foi lá. O Chocolate postou 640 fotos em Copacabana. Então, quando a gente pensa assim, aconteceu lá no Rio. É no lugar onde muitos de nós poderiam estar. Se eu estivesse lá, eu estaria com a minha esposa e com as minhas filhas. Poderia ser eu. Poderia ser a minha esposa e poderiam ser minhas filhas. E algumas coisas mexem mais com a gente. Por exemplo, quando eu li lá que 17 pessoas foram atropeladas, puxa, que triste. Mas aí vem o agravante da notícia. Tem uma morte de uma bebezinha. E algumas coisas a gente é mais sensível. Eu sou muito sensível com criança. Há muita coisa que eu vejo e eu tenho estômago para ver. Quando envolve criança, eu não tenho estômago. Eu vejo aquilo, e aí às vezes eu vou ver um vídeo, eu vejo que envolve criança, já não vou ver. Eu não sei lidar bem com isso. Algumas pessoas sabem, eu não sei. Talvez o fato de eu ter 2 filhas tenha feito isso ou não, sei lá, não importa. Mas aí, eu sou aquele tipo de gente que pensa assim, a gente tem que pegar esse cara, dar uma sova nele. Porque olha o que esse cara fez. Ele burlou leis, burlou regras, e por causa disso, ele atropelou 17 pessoas inocentes no calçadão da praia de Copacabana e matou uma bebezinha. O que significa dizer que esse cara acabou com a vida de uma família. Porque sempre é triste você enterrar alguém da sua família. Mas todos nós sabemos que os filhos enterrarem os pais dói, mas a gente está no ciclo que se espera. Se espera que os filhos enterrem os pais. Nunca se espera que os pais enterrem os filhos. E nenhum pai, nenhuma mãe, em nenhum momento vai estar preparado. Alguns pais que já passaram por isso dizem que esse é o tipo de dor que nunca sara. Esse é o tipo de ferida que nunca fecha. Nunca. Mas eu estou querendo falar de como a gente é ruim. Porque a gente não é como esse cara. Por exemplo, a gente nunca mente em teste. Esse cara não falou que era epilético. Mas nós não somos o tipo de gente que esconde talvez algumas informações que vão prejudicar a gente em nenhum momento. Não é mesmo? Nós não fazemos isso. Esse cara fez. Que nós chamamos de demônio. Ele fez. Nós não fazemos isso. Nós somos brasileiros que seguem estritamente todas as regras e nunca mentem para livrar a cara em nada. Aquele cara fez isso. Nós não. Aquele cara estava dirigindo fora das leis estabelecidas pelo nosso país. Estava com a carteira vencida. Nós nunca dirigimos fora da lei. Inclusive porque nós nunca ultrapassamos o limite máximo de velocidade. Que é pensado... Porque às vezes a gente está numa pista a 100 por hora e a gente pensa assim, caramba, dá para ir a 120. Mas a gente pensa assim, algum idiota, provavelmente um engenheiro de trânsito, que estudou sobre o assunto, que estudou sobre frenagem, aceleração, derrapagem, todas essas coisas, ele, por algum motivo, idiota, vamos lembrar, ele disse que não pode 120, ali pode 100. Porque eu não sei quantos aqui sabem que o cara, quando ele vai estabelecer limite de velocidade, ele pensa assim, a pessoa está dirigindo e alguma coisa cruza a frente. Ela tem que ter um campo de visão e um tempo de frenagem
de uma tal forma que ela não mate quem cruzou a frente dela e não se mate na colisão. Claro que a gente vai olhar para isso e falar assim, é que tem gente que dirige mal. Eu não dirijo mal. Eu dirijo bem. Se eu tiver a 300 por hora, um bicho cruzar, eu dou uma reviravolta no carro, ele vira, é tipo o Tom Cruise em Missão Impossível. Porque o Tom Cruise em Missão Impossível, ele estava com uma arma enterrada na areia, o cara na frente dele com uma arma engatilhada, ele deu um chute, a arma vem na mão dele, ele atira no cara e mata o cara. E o cara que estava na frente dele, engatilhado, pensou, morri. A gente pensa que a gente é o Tom Cruise, e fala, não. Eu pensei quando eu vi essa cena no filme, esse cara tem que morrer mesmo. Porque se o cara é lerdo nesse ponto, dava tempo, da hora que o Tom Cruise fez aqui, você dá um tapa na cara dele, dá outro tapa na cara dele, dá um tapa de baixo pra cima e depois atirar e a arma ainda estava vindo. Mas o cara não, ele falou, olha o Tom Cruise, olha como ele é bom. Bom, voltando. Ou, por exemplo, sei lá, eu tô jantando num determinado lugar, tô comendo um lanche, aí eu vou pagar a conta, eu abro minha carteira e digo assim, tô sem minha carteira de motorista. E segundo a mesma lei que o cara infringiu, eu não posso dirigir sem minha carteira. No caso do cara, a carteira está suspensa. No meu caso, eu esqueci a carteira. Eu não posso. Então, o que a gente faz? A gente faz assim. A gente liga em casa e fala assim, amor, vem para cá e traz minha carteira, porque eu estou sem carteira. Então, é claro que alguém lá de casa vai sair de casa, vai levar a carteira até onde nós estamos, vai entregar a carteira de motorista e você vai falar assim, bom, agora eu posso voltar para casa dirigindo. Ou então a gente vai fazer assim, não, mas não tem ninguém em casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar para um táxi ou para um Uber, vou falar para ele assim, ó, eu vou lá para minha casa, eu chego em casa, pego a minha carteira, volto para o restaurante onde eu estava, pago o Uber, pago o táxi, aí com a minha carteira, eu pego o meu carro que ficou lá e volto para casa. É assim que a gente faz? Claro que não. O que a gente faz? Nós somos crentes, a gente ora. E a gente ora para quê? A gente ora, Deus, não deixa eu ser pego. Que o Senhor quebre toda a barreira policial. Que o Senhor destrua as barreiras policiais estabelecidas nessa cidade. E se voltando para casa aparecer o diacho de uma barreira policial, e o cara parar, a gente vai falar que foi quem? Foi o diabo. Já imagina até o diabo falando, eu não tenho nada a ver com isso. É claro que é fácil olhar para o cara que sofreu um ataque, atropelou 17 e falar assim, esse cara é um demônio. Claro, porque a sociedade precisa de grandes demônios para cobertar o poder destrutivo dos demoninhos que somos nós. Ah, mas eu não sou tão ruim assim. Até porque eu tenho tentado fazer o que é certo. Olha, pastor, eu melhorei muito. É por isso que, resumindo um pouco do que o Tim Keller fala no livro Igreja Centrada, eu peguei aqui 5 pontos pelos quais você erra quando faz o que é certo. Porque tem muita gente que tenta fazer o que é certo, o que a Bíblia manda, pelas razões erradas. Mas Deus conhece o coração e sabe o porquê a gente faz o que está fazendo. Que eu chamo de motivos, desculpa a redundância, egoístas egocêntricos. Então, se você faz qualquer uma dessas coisas que eu vou dizer, você é um egoísta egocêntrico ou um egocêntrico egoísta. Tanto faz, a ordem não altera, você é um EE. Então, eu coloquei aqui, por que você tenta fazer o que é certo? Ou então, péssimas razões para fazer o que é correto. Primeira delas, eu faço o que é certo, ou eu tento fazer o que é certo, porque se eu não fizer isso, isso vai afetar a minha imagem. Se você só faz o que é certo, com medo de que a sua imagem seja afetada, você é simplesmente um egoísta, egocêntrico. E isso não tem nada a ver com amar a Deus.
Ai, o que as pessoas vão pensar de mim? Quem é que está no centro dessa frase? Eu. O que as pessoas vão dizer a meu respeito? Quem é que está no centro dessa frase? Eu. Veja que em nenhum momento a perspectiva é: o que as pessoas vão pensar de Cristo? Qual é o testemunho de Cristo que isso dá ou não dá? Não, é sempre: olha, cuidado com a sua imagem. O que as pessoas vão pensar de você? E é interessante como a própria igreja tem institucionalizado isso. Quando, por exemplo, vai falar para você não beber em público. Quando se fala para não beber, para o crente não beber em público, qual é a única coisa que ensinam para gente? Olha, porque se as pessoas virem você bebendo, vão pensar o que de você? Desculpa usar essa palavra. Dane-se. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim. Eu não vivo para a minha imagem. Nós precisamos viver para a imagem de Cristo. É isso que importa. E se eu faço, em tese, o que é correto com a motivação errada, eu estou apenas exercendo idolatria de maneira disfarçada e colocando o meu eu e a minha vida como centro. Então, se em algum momento nós fazemos alguma coisa ou fizemos qualquer coisa, porque nós tínhamos medo de quanto aquilo afetaria a nossa imagem, saiba, você pecou. Você pecou. Porque você não estava pensando primariamente naquilo que é o alvo, que é Cristo. Então esse é um péssimo motivo para fazer a coisa certa. Segunda coisa, eu serei excluído de grupos que eu desejo pertencer. Talvez até mesmo a igreja. Olha, eu preciso fazer o que é certo, porque senão eu vou ser excluído. Não vai pegar bem. Esse é um péssimo motivo para fazer o que é certo. Porque, de novo, uma pessoa que só faz o que é correto porque não quer ser excluída de um grupo, colocou a si mesma como centro de toda coisa. Ele é um egocêntrico, ele é um egoísta. Ele não está pensando na glória de Cristo. Ele está pensando em si mesmo. Terceiro lugar, e essa é uma das tops aí. Eu preciso obedecer, fazer o que é correto, porque senão Deus não me dará saúde, riqueza e felicidade. É o popular, senão Deus vai pesar a mão. E vamos ser sinceros, ninguém quer que Deus pese a mão. Não é? Ninguém aqui. Então qual é a melhor forma de você evitar que Deus pese a mão? É ser bonzinho. Porque como é que funciona isso? Você vai fazendo as coisas, fazendo tudo que é certo. Na verdade, você não está interessado muito em Deus. Você está interessado no que Ele pode dar. E aí Deus vai olhando e vai falando assim, ponto para você, ponto para você, ponto para você. Chega uma hora que você atinge o nível de ponto, você pode trocar os pontos por alguma coisa. É tipo cartão de fidelidade espiritual do céu. Você tem lá o seu cartão, você vai gastando, vai ganhando pontos para trocar por recompensa. Tem gente que acha que a Bíblia funciona assim. Olha, ganhei um ponto, aqui já gastei, acumulo ponto aqui, de repente eu posso trocar por, sei lá, 6 meses sem gripe. Olha aí. Se você fez nível X, 6 meses sem gripe. Se você foi mais espiritual, 1 ano sem gripe. Se você foi super espiritual, 10 anos sem câncer. Aí você vai trocando aquilo com Deus. Aí, imagina, o cara chega num nível de espiritualidade, sei lá, Madre Teresa de Calcutá, 10 anos sem câncer, casa na praia, emprego bom e mulheres. Que eu brinco dizendo isso porque é o próximo passo. Porque o pessoal já está oferecendo tanta coisa, chega uma hora que não tem muito mais para oferecer. Você tem que oferecer uns pecados maiores. E isso acontece a um monte por aí. Eu preciso obedecer porque Deus precisa me abençoar. E se eu não obedecer, Deus não vai me abençoar. No fundo, quem é que está no meio? No centro? A gente. E isso, inclusive, está ligado com o ponto seguinte. Se eu não obedecer, o que é que vai acontecer? Deus vai me mandar para o inferno. E esse é um dos piores. Às vezes eu chego em velório. Primeira pergunta que algumas pessoas... Claro que muitas delas não estão ligadas ao cristianismo. Pergunta assim, pastor, fulano foi para o inferno? Eu não faço a mínima ideia. Não sei. Não sei. Mas notou a primeira pergunta? A preocupação nunca é estar com Jesus?
a preocupação é, não foi para o inferno? Porque muita gente, e eu arrisco dizer que uma grande parte da igreja evangélica tem mais medo do inferno do que vontade do céu. E esse é um péssimo motivo para fazer as coisas. Porque se você faz o que é correto com medo de ir para o inferno, o seu senhor é o diabo e não Deus. Porque o medo do diabo tornou-se maior do que o amor a Deus. E quando a Bíblia fala sobre amor e sobre motivação, não está escrito assim na Bíblia. Olha, terás medo do inferno sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está escrito, amarás a Deus sobre todas as coisas. O princípio é amor a Deus. Quando a Bíblia começa os 10 mandamentos, começa dizendo, só há um Deus. Só há um Deus verdadeiro que deve ser adorado e a quem deve estar a nossa devoção. E todos os outros mandamentos dependem disso. Reconhecer que só há um Deus que deve ser amado e adorado. Qualquer coisa que nós fizermos fora dessa ordem, nós nos tornamos idólatras. E pecamos, mesmo com as melhores das intenções. Porque sim, talvez seja verdade aquele ditado que a gente conhece desde a infância. De boa intenção, sim, de boa intenção o inferno está cheio mesmo. O inferno está cheio de gente muito bem intencionada, mas que fez todas as coisas com as motivações incorretas. Que nunca colocaram Jesus em primeiro lugar. Nunca colocaram a glória de Jesus em primeiro plano. Morrem de medo de ir para o inferno. E por último lugar, talvez porque depois eu vou me odiar e perder a autoestima. Ai, porque eu quando eu peco eu me sinto mal. Ai, eu preciso parar. Me sinto mal, dá um negócio. Azia deve ser. Pode ser azia, pode ser má digestão, pode ser gastrite, pode ser refluxo. De repente você tem uma hérnia de hiato aí, você se sente mal. Aí dá um negócio aqui, pode ser gases. Às vezes aquilo que você sente que é Deus, são gases. Ai, eu quando peco, me sinto tão mal sobre mim mesmo que eu nem durmo. Perdeu sono, espiritualidade e a calma. Tudo em vão. Porque quando nós pecamos, a nossa tristeza deve ser: eu estou fora do padrão estabelecido por Jesus. Eu quero estar no padrão estabelecido por Jesus. Quero viver em gratidão pelo Evangelho, pelo que aconteceu na cruz. Eu não quero ter peso na consciência, não quero ter remorso. A Bíblia não nos chama ao remorso, assim tem um negócio ruim. Ela nos chama ao arrependimento, que é uma mudança de vida motivada pela consciência do que aconteceu na cruz. E quando nós temos a profunda consciência do que aconteceu na cruz, nós de verdade nos arrependemos. Se você faz qualquer coisa correta, com qualquer um desses 5 objetivos, você está fazendo o que é correto de maneira completamente errada. E isso para Deus não conta. Não conta. Ah, mas Marquito, você está dizendo isso? Você acha que quem se livra disso? Eu? De cada 100 cristãos? Nenhum. E é disso que Jesus nos salva. Deixa eu voltar para o cara lá, que atropelou. A gente fica com raiva do cara que atropelou, e se a gente pegasse o cara, o que a gente tem que fazer com ele? Vamos daqui dar vazão. Esse aqui é o momento da mensagem, que depois o pessoal manda mensagem e fala assim, desnecessário. A gente vai fazer aqui num momento de exercer a nossa realidade humana. Você pega aquele cara, você descobre tudo isso, e você vê a bebezinha morta na calçada da praia de Copacabana. Você faz o que com aquele cara? Diz aí o que você faz. Eu vou pegar ele no colo e falar assim, oraremos. A gente enche o cara de pancada, não enche? Porque a gente está com raiva dele. Não é? Raiva. Pegar aquele cara e socar até a raiva passar. Eu sei quantos aqui já passaram por isso, eu sei que alguns já, mas eu não vou pedir nomes.
de pessoas que brigaram com alguém, socaram alguém até a raiva passar. Aí você pega, você bate, 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 e a pessoa cai e você continua batendo. Você só para quando não tem mais força no braço para socar. Aí quando termina, você levanta, faz... passou. Alguns cristãos fazem isso com saco de areia. Alguns cristãos fazem isso com um saco de areia e colocam a cara de alguém. Praticamente dá na mesma. Você bate, bate, porque você tem raiva. E você quer esgotar o seu acesso de raiva e de ira, porque aquela pessoa fez algo muito ruim. Agora pense em você diante de Deus. Qual é o único sentimento legítimo que Deus deveria ter de cada um de nós, levando em consideração tudo que nós fazemos pelas motivações erradas, e as coisas que nós pensamos e não fazemos porque não temos coragem? Qual é a única coisa que você acha de verdade que Deus deveria ter de você? Raiva. Raiva. É interessante porque quem não conhece a Bíblia não compreende que esse é um dos aspectos de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus se ira contra o pecado, que Deus fica indignado contra o pecado. Todos sentimentos que fazem parte de Deus. E que por isso deveria acontecer o seguinte: Deus pegar qualquer um de nós e descarregar a ira dele em cima de nós. O que significa dizer que não sobraria a nós. Nada de nós. Absolutamente nada de nós. Mas a Bíblia diz então que Deus resolveu, porque ao mesmo tempo que Deus sente toda essa ira e essa indignação contra o pecado, Ele também nos ama com amor infinito. Então o que Ele fez? Ele pega um representante de todos nós e descarrega em cima desse representante de todos nós toda a ira estancada dele na história. E descarrega em cima de um só, de uma tal forma que chega o momento em que a ira de Deus foi satisfeita. Ele moeu aquela pessoa até que a ira dele fosse esgotada. Moeu até o fim. De uma tal forma que um dos profetas do Antigo Testamento, Isaías 53, diz assim, que a Deus agradou vê-lo moer. Deus se agradou. A ira de Deus foi derramada sobre ele de uma tal forma que a ira de Deus acaba, de tanto que foi derramada nele, para que não tivesse que nunca mais ser derramada em nenhum de nós. E sobrasse para nós só o quê? Só amor. O mais absurdo é que a Bíblia diz que esse sobre o qual a ira de Deus foi derramada é Jesus, que também é Deus. Ou seja, Deus resolve derramar sobre Ele mesmo, sobre o seu Filho, a ira que deveria ser derramada sobre mim e você. Por quê? Porque a gente faz isso. E a gente faz isso até hoje e acha que não é tão ruim. E acha que não é tão ruim. Ruins são os outros. Só a percepção do que é o Evangelho de verdade vai fazer com que nós andemos de uma maneira mais humilde, mais centrada e comece a obedecer porque a gente quer dar glória a Jesus. Porque vamos combinar, se há alguém que merece, é Jesus. Porque foi Ele que foi moído em nosso lugar. E por que Ele fez isso? Porque ama. Só porque ama. Era obrigado? Não. Fez por amor. É por isso que a gente fala, todos nós merecemos o inferno. E é absurda a graça que nos leva para o céu. De uma tal forma que ninguém vai poder chegar no céu e pensar assim, mereci. Não. O céu será a eterna celebração daqueles que sabem que estão lá porque não merecem. Ganharam um ticket eterno para o parque de diversões porque o dono do parque resolveu adotar a gente. Depois da gente ter matado o filho dele. O que é um negócio muito absurdo. Por causa de você, o filho do dono do parque morre. E o que o dono do parque faz? Adota você.
É louco. Quando nós falamos de uma igreja voltar a sonhar, nós estamos falando de uma igreja que vai voltar a sonhar em viver isso. Em pregar isso. Para que a nossa cidade conheça isso. Para que os nossos vizinhos conheçam isso. Para que os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos conheçam isso. É isso que nós queremos. Nós não podemos querer que as pessoas da nossa cidade conheçam a nossa igreja. Nós precisamos querer que as pessoas da nossa cidade conheçam a Cristo. E isso precisa nos mover a voltar a sonhar. A investir os nossos sonhos, nossos projetos, tudo que nós temos, porque nós queremos que as pessoas conheçam a Cristo. Porque só há uma possibilidade de uma mudança de vida verdadeira e autêntica: Cristo. Qualquer coisa fora disso vai ser apenas uma maquiagem que nós fazemos para uma festa, que quando a gente chega, ou chora, ou transpira, aquilo vai caindo, vai acabando, e aí no final da noite, diante do espelho, é revelado quem nós somos de verdade. Não sei quantos já viram isso. Isso a gente vê muito em foto de perfil, né? Às vezes você aceita a amizade de alguém lá no Facebook, e a foto está tão produzida, você fica olhando para a pessoa, mas quem que é esse aqui? Estava conversando semana passada com uma amiga, e ela estava falando de uma outra pessoa, ela falou assim, não, porque a pessoa, a fulana falou isso, tal, não sei o quê, e a gente conversando. A fulana, eu falei, mas não sei quem é a fulana. Aí essa pessoa falou assim, não, ela está no grupo ali que a gente faz parte. E eu falei, deixa eu ver, né? Ela falou assim, mas você vai ver a foto dela no WhatsApp? Eu falei, para ver quem é, não vai saber. Mas como não? Não vai. Não, mas é a pessoa, não é? É a pessoa. Mas é ela na foto? É ela na foto. Mas você não vai saber quem é. Porque a da foto morreu. Eu falei, ou... Na verdade, o que aconteceu? A pessoa da foto comeu outra dela. E, então você já imagina. Falou, não, na foto não é. A pessoa não vai saber quem é. Quantas vezes a gente já passou por isso, né? Você olha a pessoa na foto, não é essa pessoa. Aí você no Facebook você dá entrada em umas outras fotos. Mas você fala, porque aquela está produzida. Uma igreja que não volta a sonhar com a centralidade de Cristo, ela vai voltar a sonhar com um perfil fake. Mostrar o que não é de verdade. E nós não podemos sonhar com isso. Nós somos aqueles que mostram quem realmente são, sonham para a glória de Jesus, para que Jesus seja glorificado. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso maior sonho. E nós esperamos que isso aconteça para a glória de Jesus. Que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós pedimos que ela continue a moldar a nossa vida, para que juntos nós possamos viver para a honra e glória do teu nome. E que Jesus seja o centro, que Jesus seja o motivo, e que nós possamos fazer o que a tua palavra diz que devemos fazer, como consequência do que aconteceu na cruz. Nós pedimos que assim seja, em nome de Jesus, nosso Senhor.